começar o programa de hoje, meu papo é com você, mulher, sobre método contraceptivo, e esse é polêmico. Pílula do dia seguinte, o que você precisa saber sobre o uso dela? Doutor Galileu, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. A gente fala com leveza de temas sérios porque eles são de extrema importância. E por mais que haja muita polêmica, eu acho que toda mulher merece saber o que ela pode ou não usar. Falando de pílula do dia seguinte, como que a gente poderia explicar a verdadeira função dela em relação até à indicação do uso? Certo. Então assim, Jéssica, a gente considera a pílula do dia seguinte como uma contracepção de emergência. Então ela deve ser usada como emergência. Não deve ser um método contraceptivo de rotina da paciente, até porque ela vai perdendo a sua função conforme a paciente utiliza ela várias vezes, por exemplo, dentro do ano, né? Então, se ela usa uma única vez durante o ano, ela tem uma eficácia de 85%. Então, mesmo assim, 15% falha. A partir do momento que você utiliza ela 2, 3 vezes, essa eficácia vai caindo para 70%, para 60%, para 50%. Então, cada vez a paciente tem mais risco de gravidez. Bom, e para você que está em casa, para você entender como a gente chegou nessa entrevista, eu fui para a internet buscando as dúvidas mais frequentes. Mas se você quiser fazer a sua pergunta, você sabe, o espaço do Vitrine é sempre aberto à sua participação. Outra questão que rola muito na internet é que essa pílula seria uma bomba de hormônios e isso poderia vir a trazer alguns efeitos colaterais. Fato ou não? Fato, Jéssica. Então, assim, o que acontece? Essa pílula de levonorgestrel, que é a pílula do dia seguinte, então ela leva uma carga como se fosse metade de uma cartela de anticoncepcional. Então, se a mulher pegar aquela cartelinha dela com 21 comprimidos, seria como se ela estivesse tomando 10 ou 11 comprimidos de uma única vez. Uau, é muito então, forte. Ele potencializa também os efeitos colaterais do anticoncepcional. Então, muitas pacientes vão ter hemorragia, vão ter atrasos menstruais, irregularidades do ciclo. Se essa paciente tem um risco aumentado para trombose, ela superestima isso. Então, ela tem um risco aumentado para trombose, né? Então, todos os efeitos colaterais que a gente tem do anticoncepcional, você potencializa com a pílula do dia seguinte. De quanto em quanto tempo é possível fazer uso dela sem correr tantos riscos? Ou que uma vez que seja, já está correndo risco? O ideal seria o uso de uma vez ao ano por essa redução da eficácia dela, né? Mas os riscos, basta ela tomar. Se ela tem uma propensão para trombose, ela pode fazer uma trombose. Se a mulher engravidar, mesmo depois de ter feito o uso da pílula do dia seguinte, essa gravidez pode ser mais perigosa, pode acontecer até fora do útero ou não tem relação? Não tem nenhum trabalho mostrando alteração em termos de malformação fetal, em termos de risco de abortamento, isso não tem problema. O que acontece se você tomar a pílula do dia seguinte e mesmo assim ocorrer a fecundação, a trompa ela tem um movimento ciliar que leva esse óvulo fecundado até o útero. Então, a pílula do dia seguinte ela altera esse movimento ciliar. Então, ela favorece com que você tenha a implantação do embrião na trompa, aumentando o risco de gravidez ectópica de uma prenhez na trompa. Então, isso gera um risco de hemorragia, de complicações, mas por essa alteração do movimento ciliar. A partir do momento que a gestação ocorre e ela se fixa dentro do útero, não tem nenhum problema, não vai ocasionar nenhum distúrbio para essa gestação. Para a gente encerrar a nossa conversa, tomar a pílula do dia seguinte, enquanto se faz uso do anticoncepcional, tem necessidade disso? Porque eu não fiz direito o uso antes, mas eu estou tomando. Quais riscos? Eu potencializo ainda mais tudo isso que nós conversamos? Você aumenta muito a dose hormonal. Mas claro que se a paciente está tomando de forma irregular e teve uma relação desprotegida, ela vai aumentar o risco de gravidez. Então, digamos assim, ela está tomando irregularmente o anticoncepcional dela, estourou o preservativo e ela quer usar a pílula do dia seguinte. Ela tem que saber que vai aumentar a chance de trombose, dos efeitos colaterais, porque ela já vem usando o hormônio,
mas também, se ela não usar o contraceptivo de emergência, ela pode ter o risco de gravidez. Eu pedi aqui para encerrar, mas nós recebemos uma pergunta. Qual é a pergunta, produção? Já vai colocar no ar? Posso então só jogar para a Deise, então? Eu quero aproveitar a presença de uma advogada, porque como eu disse, esse é um tema polêmico, né? Ah, gente, vocês estão fazendo apologia ao aborto? Não, nós estamos falando da saúde da mulher. O doutor está aqui como especialista e eu vou pedir para a Deise explicar um pouquinho por que neste caso a gente ainda não pode considerar como aborto, Deise, diante da lei. Por gentileza, ali na câmera do Fábio. Sim, boa tarde. A lei não, na verdade, a utilização, a venda da pílula do dia seguinte é normal, é livre nas farmácias, não há nenhuma restrição, nem a possibilidade ou a necessidade de recolher a receita. Então, na verdade, é um medicamento aprovado e é comercializado normalmente. Muito bem. Obrigada, Deise, pela sua participação. E agora nós vamos encerrar nossa entrevista com a Adri Cadena. Este é o nome, a participação. Ela diz, eu tomei a injeção por 2 anos. Agora eu parei. Já tem 3 meses e não veio a menstruação ainda. Corro risco de engravidar ou ter algo nesse sentido, doutor? Ela tem o risco de gravidez, né? Porque assim, mesmo não vindo a menstruação, pode ser um efeito retardado do anticoncepcional injetável que ela usava. Então, isso pode postergar a menstruação, mas mesmo assim ela pode ovular e acabar engravidando. Então, ela tem que entrar com outro método contraceptivo, né? Ou procurar o ginecologista dela para fazer uma avaliação do endométrio. Se esse endométrio está muito fino, às vezes a gente precisa dar um estímulo para ele voltar a ciclar, voltar a menstruar, né? Então, ela precisa de uma avaliação para um novo método contraceptivo. Agora sim, doutor, muito obrigada pela disposição em vir aqui fazer essa entrevista, que é uma consulta que você tem pela televisão diante de um assunto que gera tantas dúvidas. Muito obrigada e até breve. Até breve.